Livro último. São do reino de Deus os pobres de espírito, porque eles são como crianças de idade tenra, desconhecendo desta forma os costumes de seus pais e de sua própria geração. Não são deste mesmo reino os que não choram, porque nenhuma satisfação há em não ser como crianças, e assim não sendo não se herda a terra prometida. Quem procede de outra maneira tem sede e fome da justiça humana, mas ela é injusta, visto que não há um justo sobre a face terra. E quem é misericordioso sendo injusto? Mas sendo, são limpos de coração e por isso verão a Deus. Tais pessoas são pacificadoras, pois não se pode achar o mal nelas e assim sendo, são filhos de Deus. Assim como já herdaram o reino de Deus, os que são perseguidos em função da justiça deste mesmo reino e da mesma forma, os que sofrem injúrias por essa causa. Isso é motivo de alegria, pois foram galardoados nos céus. Os discípulos que viram, ouviram e compreenderam, renasceram. Por isso salgam a terra, mas os homens pisam o sal deteriorado e há mais este que aquele. É claro que para ser luz do mundo, também se há de ser sal da terra, como também ser misericordioso e limpo de coração e etc. Já quem preenche um desses requisitos, também é portador de todos os outros. Cristo não desfez de nenhuma lei de Moisés nem dos profetas, mas há de se levar em conta que Moisés legislou para a construção de um reino humano e Cristo fez para implantar entre os homens o reino de Deus. Assim, quando Moisés institui que quem matar é réu de juízo, Cristo acata afirmando que quem tiver essa intenção o é, dado que Deus conhece o coração do homem, mas este não conhece nem seu próprio coração. Por isso os juízes humanos são injustos, visto que as provas nas quais eles se baseiam, ou atendem a interesses escusos, ou são deslavadamente adulteradas. Da mesma forma os religiosos que praticam rituais, sua fé está nesses ritos e os seus corações não transbordam das leis de Deus, são hipócritas que brincam com aquilo que eles desconhecem. E, caso seu próximo, isto é, qualquer homem no mundo, tenha uma demanda contra você, podes até mesmo apresentar sua oferta a Deus, mas ela não será recebida. Não antes de entrares em acordo com o reclamante, porque para Deus mais vale a paz entre os homens, visto que ele sendo dono e criador de tudo não necessita de presentes. Mesmo que seu oponente não te leve perante aos tribunais da terra, o sentimento que ele nutre contra você é reportado instantaneamente ao juízo divino e neste caso pagarás até o último centavo, mesmo não possuindo nenhuma moeda. Como está escrito no texto que é citação deste livro, a vida é mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta, portanto antes da primeira mamada a vida existia, como também antes de se envolver o corpo numa manta, já havia perfeição nele. É notório enfim que a vida existia antes do corpo e existirá depois dele, sendo seus preceptores apenas instrumento nas mãos de seu autor. Justo é que ele normalizasse as condições nas quais ela é gerada, por isso foi instituído não adulterarás. Este Abraão, seu filho e neto pertencem a uma família divina e serão punidos aqueles que adicionarem gentios nela. Moisés e Cristo estão concordes nisso. Mas, Cristo é mais enfático, porque diz que o casal não deve deixar um ao outro, mas caso isso ocorra, não é permitido casar-se de novo, a não ser que uma das partes tenha se prostituído. Essa situação faz de nossa geração a mais pecaminosa aos olhos de Deus, por isso o profeta afirmou que ele se compadeceu mais de Sodoma que se compadecerá de nós e as mulheres da terra estão nesse impasse. Caso não queiras ver uma prostituta, jamais abra seu olho e se abrir que não seja diante do espelho. Se a vida é mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta, é porque ela existe antes do corpo e permanece existindo depois. Se os homens trabalham para manter a vida e para vestir o corpo, seus afazeres não são vaidade, mas pura inutilidade. Imagine um campo de trigo ou de cânhamo, os primeiros campos do mundo. Para que eles produzam escraviza-se ou paga-se salário. Na verdade é a mesma coisa, já que a totalidade dos salários não pode comprar a totalidade da produção. Chega o mercador e comprando toda a produção a leva para longe e lhe acrescenta os custos do transporte, desde que ele tenha sorte de não ser roubado pelos salteadores e lá encontrar uma moeda que tenha validade, tanto ali, como acolá. Cristo disse ser o pão da vida e não especificou-se daquela, dessa ou da vindoura, portanto ele é o pão da vida como um todo.
Se fomos laçados nesta vida é justamente pelo fato de termos descumprido as leis de seu reino. Mas se ele vem até nós e nos ensina suas leis que das quais não lembrávamos mais, basta ouvi-lo e vê-lo, como também compreendê-lo, para que ele seja o pão desta vida também. As leis traduzem os costumes, como os costumes dos homens reportam uma lei diversa, oposto é o seu mundo. A terra sob as leis de Deus é o paraíso e sob as leis dos homens é o inferno, e o fogo. Virá no grande e terrível dia do Senhor,